Shalom Brahot, Laila Tov. Quem for assistir esse vídeo à noite, né? Prezados, tudo bom com vocês? Como eu havia dito, não estou muito bem devido a algumas situações de aposentadoria que deu errado e não estou recebendo nada há 4 meses. Espero regularizar minha situação, mas fica muito difícil. Viver a vida sem receber um salário qualquer. Bom, se você quiser nos ajudar devido até ao meu problema de câncer que eu tenho, eu agradeço muito. Gente, eu resolvi pegar aqui sobre Mesilat Yesharim, o caminho dos justos, e falar sobre intriga, calúnia e vingança, né? Todas essas 3 colocações, os nossos sábios falam que isso é justamente uma situação da Yetzirah, da inclinação malévola que existe em nós. Nós, seres humanos, somos compostos da alma divina e da alma animal, e da alma animal, a alma divina Neshama, e a alma animal Nefesh HaBehamit, que vem em Yetzirah, que todo o ser humano tem, tá? Que é a inclinação malévola do homem. E ele fala o seguinte, aqui sobre o Tratado Aruchim 15b, que ele fala, tem um Bababata também, 16a, que eu vou ler aqui, que diz assim: todos sucumbem à poeira da calúnia e da difamação. Então, em Aruchim, o Tratado Aruchim, do Talmud 15b, diz o que é a poeira da calúnia e da difamação. Então, e quando se diz, né, onde se pode encontrar uma lareira? Somente na casa de fulano. Bom, na verdade, em resumo, a gente pode dizer o seguinte, que a inclinação malévola, tá, tem as suas disposições de muitos artifícios instrumentais, e mecanismos para que cada um de nós possamos às vezes caluniar, difamar e vingar-se de alguém. Mas só que se a gente olhar os salmos, e sobre a calúnia, sobre o dano, a vergonha que ela pode causar, diz o seguinte no Salmos 101:5, diz: aquele que secretamente calunia seu próximo, eu destruirei. Então, pessoas que... Isso está em Salmo 101:5. Então, existem pessoas que fazem isso com a maior... achando que podem fazer isso, pessoas que se dizem servos de Deus e às vezes tentam denegrir. E tem mais, a Lashon Hara, que é a má língua, a fofoca, o mexerico, tá? Ela diz o seguinte, que nós não podemos fazer nenhum tipo de calúnia, nem difamação, na ausência do seu próximo e na presença dele. Se você está destruindo uma vida, você está acabando com uma vida por causa de uma vingança ou por causa de uma coisa que, vamos supor, vamos lá, existem pessoas que pedem para eu falar uma coisa, dizem assim: Rabino, dá para o senhor dizer isso? Mas aí não está de acordo com a Torá. Se não está de acordo com a Torá, eu não vou falar a favor, tá? Porque existe um tratado que é voto, que eu preciso construir uma cerca na Torá, eu preciso protegê-la. E se você não gostar daquilo que eu falar, do que eu disser, porque você quer que eu confie em uma coisa que está fora da Torá,
e que não tem embasamento na Torá, eu vou falar a verdade, porque eu tenho que proteger a Torá. E não adianta você ficar com raiva de mim, ou tentar me difamar, ou ter ódio de mim, ou me caluniar. Porque eu só cumpri o mandamento de falar o que está escrito na Torá, nos textos originais. E tem mais, tá? E quando você abandona essa calúnia, quando você entende realmente que você se torna forte e não caluniar a pessoa e não difamar a pessoa, tá? Você é considerado uma pessoa totalmente forte. Porque isso é fácil para os anjos, mas para nós, seres humanos, não é. Então, para quem tem esse tipo de predicado, né, são, como dizem Jó, né, 4,19, né, que diz assim: aqueles que moram em casas de barro, cujo fundamento está no pó, né, fala sobre a conduta, né, para que assim como não existem, né, a conduta para aqueles que não existem em casas humanas, né, e aí decretou o Santíssimo, tá, o Kadosh Baruch Hu, a necessidade perfeitamente inteligível e sem necessidade de interpretações, que fala o seguinte em Levítico 19, 17 e 18: não odiarás o teu irmão em teu coração, não te vingarás e nem guardarás ódio contra os filhos do teu povo. Então, a vingança, guardar o rancor, denota a negação do bem, aquele que anteriormente lhe negou o bem ou que de alguma forma o feriu, tá? Você não pode caluniar e nem tratar com rancor, né? E nem tampouco tentar fazer uma ajuda à pessoa. Não, por exemplo, a inclinação malévola vai dizer assim: olha, perdoa, né? Não precisa você voltar a falar com ela. Isso é a inclinação malévola. Ela não te deu a tua ajuda necessária e você agora tem condições de ter muito para ela, para se sentir mal. Você não precisa voltar a ter amizade com ela. Se voltar a amizade, não tenha tanto, gere um distanciamento dessa amizade. Isso são somente o que nós dizemos de artimanhas e artifícios da inclinação malévola no homem. Que o homem, ele é animal, a gente tem que entender isso. A nossa luta é constante entre o animal e o divino, que existe em nós. E a gente tem que ver o que nós vamos fazer com isso. Quando lá em Levítico diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Como a ti mesmo no sentido sem quaisquer diferença, como a ti mesmo sem qualquer distinção, como a ti mesmo sem qualquer artimanhas ou artifícios, literalmente como aqui a ti mesmo. Então, quando o Hillel fala assim: não faça aos outros que você não queira que faça com você, isso se resume em toda a Torá, o resto são apenas comentários. Significa dizer que nós temos que, como obrigação, como servo de Deus, cumprir em toda a Torá, ajudar o teu próximo, sentir a dor dele, porque como sendo sua, isso é amar ao próximo como a si mesmo. E quando você calunia uma pessoa, quando você tenta destruir a vida da pessoa, quando você tenta caluniar a vida de uma pessoa, tá? Você está destruindo essa vida. Então você está destruindo uma parte de Deus no mundo. Bote isso para pensar. Pense, quer dizer, analise, reflita sobre isso. E você vai ver que a Torá não se resume, a Torá se resume
os mandamentos positivos e os negativos. Aqueles que nós devemos fazer e aqueles que não devemos fazer. Alguns são relacionados a Deus e os outros são relacionados ao próximo. Então vamos cumprir a Torá corretamente, vivenciá-la. A Torá não é lei, ciência, é ciência divina, é instrução divina, é o nosso norte para a nossa Geulah, para a nossa redenção. Que o Eterno abençoe a todos. Tenham um bom final de noite, ou início de dia, um bom início de dia, etc. A todos, Shalom Brahot, saudações e bênçãos. Deixa seu like, se inscreva no canal, ajude as pessoas, tá? E lembrem-se, a gente não está aqui para concorrer. Quem tem mais poder, quem quer ser mais visto, mas realmente o que nós queremos para nossas vidas. Shalom, shalom.